Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio semanal sobre NBA. Programa de hoje, quando eu preparei a pauta, o assunto seriam rumores de trocas e notícias, supostos interesses. Só que agora tem uma troca que se materializou, né? Desde ontem ganhava força, se confirmou nessa quarta-feira. Pascal Siakam é jogador do Indiana Pacers, falaremos sobre a saída dele lá para Indiana, e vamos falar também de alguns outros jogadores que aparentemente estão no mercado, que têm interesse grande de outros times, ou interesse pequeno, mas que têm interesse, e eu vou aqui falar sobre essa parte legal da temporada da NBA, que são rumores de troca, janela de trocas, dia 8 de fevereiro, fecha. Tô aqui com meu amigo Matheus, do Pisou na Linha, do Jumper, assim como eu, seguido pelo Daryl Morey no Twitter. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Beleza, rapaziada? Matheus do Pisou na Linha aqui. Obrigado pelo convite de novo, Gabriel. Mais uma vez, sempre uma honra participar com você e trocar ideias sobre NBA. E hoje vamos falar dessa troca do Siakam e dos rumores até a trade deadline. Essa troca do Siakam que, desde o ano passado, já era muito falada, né? E se concretizou, ganhou força. O Shams Charania tweetou que os dois lados estavam próximos a uma troca e ela foi oficializada nessa quarta-feira. Os termos da troca: o Toronto Raptors recebe o Bruce Brown, ala que foi campeão com o Denver Nuggets, assinou nessa off-season com o Indiana Pacers, o Jordan Nwora, 3 escolhas de primeira rodada, e os Pacers recebem o Pascal Siakam. As 3 escolhas de primeira rodada que Indiana manda para Toronto é a própria escolha deles em 2024, a pior escolha de primeira rodada entre as de Utah, Houston, Clippers e Thunder, e a de 2026 é protegida para o top 4, ou seja, se o Indiana Pacers tiver uma das 4 primeiras escolhas em 2026, essa escolha não vai para o Toronto Raptors, aí normalmente empurra, aí o próximo ano não é protegida, ou é protegida top 1, e aí no outro ano não tem proteção, normalmente é assim, a gente não tem os detalhes todos, mas como parte da troca também, que não é bem parte da troca, né, os Pelicans mandaram o Kira Lewis pro Toronto Raptors, uma escolha de segunda rodada, que é apenas pro Toronto Raptors não pagar o Luxury Tax, né, que é aquela taxa quando o time está acima de determinado ponto do salary cap. O quente da troca é Pascal Siakam, 3 escolhas de primeira rodada, Bruce Brown. Matheus, qual a sua opinião sobre essa troca? Cara, eu particularmente gostei. Acho que muita gente ficou focado nessa história desde ontem, né, das 3 escolhas de primeira rodada pelo Siakam, né, a questão também da extensão de contrato, né? Ele é um contrato expirante nessa temporada, então muita gente falou, não dá 3 escolhas para um jogador que você pode ter por um aluguel ali de 6 meses, sei lá. Mas acho que entra o ponto, né? Acho que eles não fariam essa troca se o Siakam não tivesse dado alguma garantia de que vai renovar o contrato. O que se diz é que a ascensão do Tyrese Haliburton levou os jogadores desse nível a ter vontade de jogar no Pacers, que é uma coisa, acho que historicamente interessante, né? Porque o Pacers sempre foi uma equipe muito complicada para obter agentes livres, grandes jogadores. A gente viu, por exemplo, a era Paul George terminar muito por conta disso, né? A Indiana nunca conseguiu dar um companheiro de elite para o Paul George, tecnicamente, principalmente nos últimos anos, né? Que a equipe entrou meio no ninho. Então, particularmente, eu gostei. Acho que as 3 escolhas que a Indiana manda não devem ser escolhas altas, né, de draft. Acho que esse é um ponto muito importante, né? É importante você discutir isso quando você está falando de escolhas. 2024, primeira rodada do Pacers, é um time que vai para os playoffs, então uma escolha abaixo do top 20, muito provavelmente. A escolha também que está entre a pior das 4 equipes, agora não lembro todas que você citou, mas também está prevista abaixo do top 20. Utah, Houston, Clippers e OKC, né? Que a gente imagina que seja de Utah, que na pior das, assim, vai ser de final de loteria ali, top 10 no máximo, né? E o Utah que talvez no momento seja o time mais quente da temporada. E é a pior, né? Então é a pior para
o Indiana Pacers, que seria a pior para o Toronto Raptors, que seria a mais Exato. baixa. Então vai ser pode pegar do Clippers, que pode ser campeão da NBA, ou Bucks, né, sei lá. Então, e a de 2026, cara, só um desastre, porque mesmo que o Siakam não renove o contrato, isso não seria um ponto onde Indiana estaria partindo para uma outra reconstrução ou algo do tipo. Então, só um desastre faria com que o Pacers não esteja competindo em 2026. Então, quando você analisa isso, e você vê que eles seguraram o Mathurin, que eles seguraram o J.S. Walker, que eram exigências do Toronto Raptors, você vê que além do Pacers ter feito uma troca que pode até ter saído barata, eu digo além disso, acho que pode ter saído barata quando a gente for analisar isso no futuro, e eles têm capital de ativos para fazer uma outra super troca, caso aconteça. Porque tem gente jovem, como a gente falou, Walker, Mathurin, Adrian Nembar, você tem um contrato do Buddy Hield que ainda está por lá, porque era um cara que seria trocado e que pode servir para igualar uma super troca, como foi o Bruce Brown agora. Você tem TJ McConnell, que é um veterano que é muito bem visto por vários contenders ao redor da NBA. Então, eu acho que, cara, a Indiana venceu muito nessa troca, né, na sua perspectiva. Toronto também, acho que Toronto não tinha muito o que fazer, né? Depois de trocar o ano novo, você precisava consolidar esse passinho para trás que você está dando, né, trocando o Siakam também. E ainda assim é uma equipe que vai, vamos dizer assim, reconstrução. Mas ela está na frente de outros times aí, como o Detroit Pistons, como o Charlotte Hornets, como o Washington Wizards. Ele está um passinho à frente ainda, você tem Scottie Barnes, você tem R.J. Barrett, você tem Emmanuel Quickley. Então, no fim da história, acho que era uma boa para captar ter um certo capital de draft. E muitos veteranos também ainda para ser trocados. O Brown pode ser trocado, o Jacob Bura pode ser trocado, Garrett Jr., Dennis Schroeder. Então, acho que no fim da história, talvez a gente tenha mais movimentos ainda, principalmente de Toronto. Indiana, além de adicionar uma estrela, mantém versatilidade se quiser dar um all-in ainda mais. Assim, quando fala 3 escolhas de primeira rodada, realmente soa pior do que realmente é na prática. Que, como você descreveu bem, né? Acho que Indiana manda 3 escolhas ali bem amarradas, né? Que não devem ser escolhas de loteria, né? Pelo menos não serão escolhas altas de loteria. E Indiana, como você também bem descreveu, né? Tem uma particularidade que outros times da NBA têm, né? Que não é um grande mercado. Então, para você conseguir excelentes jogadores, All-Stars, como é o caso do Pascal Siakam, você tem que correr um pouco de risco, você tem que agir com trocas, né? E se você pensar que na troca do Paul George, os Pacers receberam o Sabonis, e aí na troca do Sabonis eles conseguem o Tyrese Haliburton, né? Que hoje virou uma super estrela, um dos 3, 4, 5 melhores armadores da NBA, top 12, top 15 jogadores, né? Então você ficar esperando ali, vamos deixar o nosso cap aqui livre para assinar alguém, você sendo Pacers, você nunca vai conseguir. Pistons não consegue, e City outro time de mercado pequeno. E eu acho que tem essa questão do Pascal Siakam, já saiu uma declaração do agente dele, que ele gosta de Indiana, que ele quer trabalhar com o Rick Carlisle, e o que saiu de notícia é que ele está aberto a estender o contrato com os Pacers, então não ficaria surpreso se tivesse ali um aperto de mão por debaixo da mesa. A gente vai fazer isso aqui, mas você vai renovar com a gente, né? E eu acho que também um ponto que todo mundo tem observado também, eu acho que esse risco dos jogadores quererem sair para ir para Los Angeles, para ir para Nova York, para ir para Califórnia, em geral, para o Texas, é algo que a gente observa um pouco mais com os jogadores dos Estados Unidos do que os estrangeiros, né? Eu sinto que os estrangeiros têm uma movimentação menor, e você vê os caras mais abertos, porque eles não têm ligação com, assim, o cara nasceu na Califórnia, quer jogar em Los Angeles, que o cara nasceu no Texas e tal, nasceu na Flórida. O Pascal Siakam é de Camarões, né? Então, pra ele, a diferença não é tão grande assim, Toronto e Indiana. Então, eu sinto que é uma aposta melhor com um jogador estrangeiro, que ele vai aceitar mais tranquilamente ficar no mercado pequeno do que é com jogadores dos Estados Unidos. E você citou um ponto interessante, que é a questão de vamos ter muito espaço salarial para adicionar um jogador na agência livre. E a realidade é que isso não acontece mais tanto na NBA, porque é menos lucrativo.
Sim. Você pode reparar que todas as últimas movimentações de superestrelas foram através de trocas. Porque, o Kevin Durant vai, sei lá, vou dar um exemplo, né? Ele quer sair do Phoenix Suns, ele tem 1 ano de contrato. Mas se ele for assinar com outro time, ele vai ganhar cerca de 15%, 20% a menos do que ele ganharia assinando com o Phoenix Suns. Então isso acontece muito. Às vezes o cara renova, fica 1 ano, já tá lá uns 5 sem dar certo, e aí ele vê que não vai dar mesmo. Que é o que muita gente especula do Jaylen Brown no Boston Celtics, né? Caso não ganhe o título, sei lá. De que, esse pode ser que seja trocado. Se ele assinasse com outra equipe, ele nunca ia ganhar aquele contrato que ele ganhou com o Boston. Então acho que é muito disso. A gente vê pela agência livre desse ano. O novo acordo de trabalho, ele facilita com que as equipes que tenham mais espaço assinem os melhores jogadores da agência livre. O próprio exemplo é o Bruce Brown, que era um cara que era muito disputado, e Indiana levou, porque Indiana podia pagar mais. Podia pagar 22 milhões para o Bruce Brown, que é um valor, eu acho, por mais que ele seja um jogador valioso, um pouco alto. Mas quem foram os melhores agentes livres desse ano? O Bruce Brown e o Fred VanVleet? O Jeremy Grant, que renovou, né, com o Portland Trail Blazers, né? O Kuzma também. Verdade. A questão do Bruce Brown, né, agora entrando na troca em quadra, eu sinto um pouco de remorso de quem comprou alguma coisa cara, né? O Bruce Brown, eu concordo plenamente. Quando você tem o Bruce Brown recebendo, acho que eram 8 milhões de dólares, se eu não me engano, que ele assinou 10 milhões de dólares por ano no Denver Nuggets, é ótimo. Por 22, já começa a ficar um pouco puxado, né? E sobre o Pascal Siakam nos Pacers, ele é um cara que é um All-Star, vai fazer 30 anos, né? Tá no meio do auge, assim, da carreira dele. A tendência... Ele tá no pico, a tendência é que em breve ele comece a ver algum declínio. Ele foi um jogador muito importante no título do Toronto Raptors em 2019. Ele é um cara que bateu na trave para ser All-NBA vários anos, né? Ele é um cara que tava logo ali, 7º, 8º forward para entrar na seleção All-NBA. É um cara que o arremesso dele caiu bastante ao longo dos anos. O aproveitamento, se não me engano, dele esse ano é 31%. Mas eu acho que até nesse ponto eu acho que é um bom encaixe no Pacers, porque eles têm um excelente arremessador do Tyrese Haliburton, o Buddy Hield, que é um dos melhores arremessadores da NBA, o Miles Turner, que não está arremessando tão bem esse ano, mas é um pivô que espaça a quadra do que a maioria. A equipe tem arremessadores e, assim, eu consigo ver o Pascal Siakam recebendo uma bola ali no poste baixo, que é o que ele faz muito bem ali na região intermediária do poste baixo, e o Miles Turner aberto, né? E aí o pivô tem que respeitar o Miles Turner aberto, e aí vai ter um pouco mais de espaço para o Siakam operar, porque ele é um excelente jogador, ele é um bom defensor também, né? A única questão para Toronto trocar o Siakam são duas, na verdade. Free agent, depois você perdeu o VanVleet por nada, você não pode perder o Pascal Siakam e o Odiano Nobe por nada. E segundo, a linha do tempo, que ele vai fazer 30 anos agora em abril, né? A linha do tempo do Raptors é a do Scottie Barnes. Então eu acho que é uma troca que, levando em consideração essas ressalvas sobre as escolhas de primeira rodada e o encaixe dele, eu acho que é uma troca que faz muito sentido. Você acha que eleva o Pacers muito de patamar? Você acha que é um time que agora pode, sei lá, vencer uma série de playoff e aí vamos ver o que vai dar nas semifinais? Porque é um time que baita ataque, uma das piores defesas da NBA. Eu acho que a troca do Siakam, ela vem numa questão de realmente ainda equilibrar um pouco mais esse acordo. Porque, não que o Bruce Brown não seja um bom defensor, ele é muito bom defensor, inclusive, mas o grande ponto do Siakam é que eles precisavam de um jogador bom defensor e um ala, um cara de mais tamanho para defender no perímetro. O Bruce Brown, ele é um bom cara para defender talvez alas mais baixos, um shooting guard, etc. Agora, se você precisa defender o Antetokounmpo, que é uma obrigação no leste, se você precisa defender o Tatum, o Jaylen Brown, né, já fica um pouco mais difícil. Então, acho que eles precisavam desse tamanho extra na defesa. Você tem o Nesmith, que acho que ganha um espaço para ser titular, que ele também é um ala não tão alto, mas também não tão baixo. Acho que você consegue ter ele como defendendo o segundo melhor jogador adversário todas as noites, ou até o primeiro, para tentar descansar um pouco mais o Siakam. E você dá, principalmente, acho que mais conforto para o Miles Turner, né? Para não expor tanto o Miles Turner, e o Miles Turner é um dos melhores jogadores de proteção de área da NBA quando bem protegido. Então, acho que isso é importante na defesa. No ataque, como você falou muito bem, tem a questão do arremesso do Siakam, mas ele vai jogar num dos times, no momento, o melhor ataque da história da NBA.
Então, com muitos espaçadores, com muita gente que arremessa, com um excepcional criador, com um pivô que, como você falou, precisa ser respeitado no seu chute de perímetro. Então, isso tudo cobre defeitos do Siakam, principalmente na questão do arremesso. E tem um dado interessante, que ele começou muito mal a temporada, né, lá nos 3 anos, mas no último mês e meio, o Siakam é o 4º melhor arremessador da NBA na zona morta. É o 4º melhor aproveitamento. Então, eu acho até que, se você dá um menor volume, ele deve ter espaço para arremessar de 3 pontos, que é uma coisa que ele não tinha no Raptors, porque o Raptors não tinha ninguém para equilibrar as ações arremessadas. Então, ele vai ter mais espaço para arremessar e talvez um menor volume de arremessos de fora. Vai jogar mais lá dentro do garrafão, infiltrando seus pontos fortes. Então, se ele conseguir entregar 35% de perímetro e ser o defensor que a gente sabe que ele pode ser, fantástico o encaixe. Acho que não tem muito questionamento. E a qualidade dos arremessos que ele vai ter em Indiana, né, com o Tyrese Haliburton armando o jogo. A gente sabe que a visão de quadra e os passes do Tyrese Haliburton, né, ele encontra os caras na posição certa. Então a tendência é realmente esse aproveitamento melhorar. E pra gente encerrar, o lado do Toronto Raptors é um time que fez o que já devia ter feito há algum tempo, né, que é abraçar a reconstrução. Um time que a gente esperava, o que eles estão fazendo agora, a gente achava que ia fazer na última janela, que eles foram lá e trocaram pelo Jakob Poeltl, né, que foi uma troca extremamente inesperada, um cara que creio eu que vai ser trocado agora também nessa janela. Sobra um remanescente do título agora nesse elenco, que é o Chris Boucher, né, que não era nenhum contribuinte do título, né, o Pascal Siakam era a última peça que realmente foi uma peça importante na conquista do título, e talvez tenha sido com um ano mais tarde, sim, mas eu acho que até se tratando de free agents, né, aspirantes, né, o OG Anunoby e o Siakam, eu acho que os Raptors conseguem um bom retorno, e tudo tem que ser agora colocar os jogadores perfeitos ao redor do Scottie Barnes, né, porque o salto que ele deu esse ano é de cara que você constrói ao redor, né. Exatamente. Acho que eles atrasaram a reconstrução, né, já tinham que ter feito isso há um tempo. Mas, como eu disse também, acho que eles já estão à frente de outros times que estão reconstruindo há mais tempo por conta do Scottie Barnes. Eu lembro que a gente falava que o Raptors começaria a reconstrução quando o Kyle Lowry foi pro Miami Heat, há uns 2, 3 anos, sei lá. E aí o Scottie Barnes já chegou muito bem, foram pros playoffs, perderam, no ano seguinte foi frustrante. Mas, como você falou, acho perfeito. Acho que eles até atrasaram um pouco, acho que eles poderiam ter ganho mais pelo Siakam se trocam ele no ano passado, ou na trade deadline passado, não sei. Mas o preço que eles ganharam no Jay Anunoby foi muito bom, foi uma troca muito boa para eles. E como disse, acho que a reconstrução chega num momento em que a franquia tem um técnico novo, tem um técnico que, assim, eu vejo como um dos mais promissores da NBA em termos de trabalho. O ataque do Raptors é uma outra coisa desde antes da troca, em relação ao time que estava no ano passado do Nick Nurse, que o ataque era horrível de ver. Esse ano não, esse ano faltavam as peças para acertar o arremesso. Mas a construção dos arremessos ela foi muito melhor desde o início e ela se consolidou com um time que está até divertido desde que teve a troca, né, do ano novo. Então, acho que foi perfeito, acho que é isso. Acho que eles demoraram um pouquinho, mas no fim fizeram a coisa certa, receberam um valor ok e vão receber mais coisa, né, na troca dos outros veteranos. Acho que é isso. Acho que pro Raptors também é uma vitória, uma consolidação para, como você disse, construir através da linha do tempo do Scottie Barnes. O Bruce Brown é um cara que pode ter um valor pro contender, né? É um time que ele é uma peça que acho que ele pode marcar basicamente ele de 1-3, né? Com uma certa tranquilidade. Ele foi muito importante no título do Denver Nuggets. Quem sabe ele volte pra Denver, né? Não sabe, Denver pode... Até o Jakob Poeltl também, acho que é um pivô bastante subestimado, assim. Um cara que faz tudo bastante certinho. Sim, bom defensor, então também acho que a equipe pode acumular mais ativos. Vamos entrar agora em rumores, né? Quarta-feira, 17 de janeiro, né? Se sair mais alguma coisa depois disso. Vamos começar pelo Andrew Wiggins. Andrew Wiggins que vem sendo, assim, é uma temporada e meia agora tenebrosa dele. E parece que o Dallas Mavericks tem interesse no Andrew Wiggins. E aqui, assim, a equipe parece ter interesse também no PJ Washington, do Charlotte Hornets, do Dorian Finney-Smith. Então dá pra ver que eles estão procurando um estilo de jogador, né? Um ala.
Eles querem um cara ali para ser titular, possivelmente na posição 3, posição 4 da equipe. Eu não chegaria perto desse contrato do Andrew Wiggins atualmente, né? 30 milhões de dólares, basicamente, se não me engano, por mais 2 ou 3 temporadas, e ele tem sido um desastre em quadra. Então, mesmo que você fala, pô, aspirantes e tal, eu não quero fazer essa aposta no Andrew Wiggins. Eu também não faria. Andrew Wiggins, assim, cara, é candidato com força a ser talvez, entre os jogadores relevantes, o pior jogador da temporada, né? Ele, muitos problemas. Ele fez, eu acho, até uma temporada regular decente no ano passado, né? E aí teve aquela ausência muito longa, o Warriors até caiu muito depois disso. Quando ele voltou, não foi a mesma coisa. Muito diferente do jogador que foi campeão com... Talvez sendo o segundo melhor jogador do Warriors, na minha opinião, pelo menos. Fundamental para limitar o Tatum nas finais. O Doncic, até, de certa forma, ele foi um defensor bastante útil na conferência. Mas esse ano realmente está muito difícil. Mas é o que você falou, acho que além do Andrew Wiggins, né, que é acho que é a manchete, o Dallas está procurando um ala, né? Eles eram um dos times que estavam interessados no Siakam, mas tinha um ponto dos ativos não serem tão bons, tem um ponto de que você já tem contratos muito caros com o Kyrie Irving e com o Luka Doncic, assinar 3 contratos máximos na NBA de hoje. É uma coisa que só acontece com o Minnesota Timberwolves e o Denver Nuggets, né? Então não é uma coisa normal. Então acabou pesando essa questão na comparação com o Indiana. Tem o Portland, que é o Jeremy Grant, que é um cara que pode ser mais útil talvez hoje no momento com o Andrew Wiggins, mas o contrato é muito difícil também. Eu pensaria no Dorian Finney-Smith de novo, talvez, desses nomes todos que você falou. O Finney-Smith teve um começo muito bom no Brooklyn Nets na temporada, arremessando de 3 pontos, teve umas métricas bem legais, depois caiu muito junto com o time todo, né, nas últimas semanas. O Nets tem sido uma coisa desastrosa em quadra também, mas ele começou a temporada muito bem e ele já se provou fundamental no contexto de um time um pouco pior que esse, que era o da final de conferência de 2 anos atrás com o próprio Warriors, né? Então acho que ele é um cara aprovado, acho que ele é um cara que entende o sistema de jogo do Jason Kidd, e também serviria para substituir um pouco do fracasso até vir com o Grant Williams. O Grant Williams também com um ótimo começo de temporada, mas as últimas semanas tem sido uma coisa lamentável. Então esse é o cara que eu estaria olhando. Esse interesse do Mavericks é claro, é sintoma realmente quanto que o Grant Williams caiu, né? E a expressão, a experiência Grant Williams, né, do Celtics, né? Ele tinha momentos ótimos, como foi esse início, que você fala, pô, ele é o 3D perfeito, né? Pode jogar 3, 4, pode marcar a posição 5 se for necessário e tal. Mas aí ele tem sequências como esse último mês e meio dele, mais ou menos, que, pô, não dá pra ter ele na rotação do seu time, né? E aí é complicado mesmo, né? E eu também concordo, eu acho que eu iria no Dorian Finney-Smith. O Andrew Wiggins, que eu acho que tá numa situação complicada, né? Porque com esse contrato aí eu vi aqui, agora são umas 2 temporadas, 26 milhões na próxima, 28, e aí 26, 27 ele vai receber 30 milhões, mas é uma player option, né? Que imagino que ele vai exercer, porque cada mês que passa, a sensação que dá é que aquele ano dos playoffs com os Warriors é o ponto fora da curva da carreira dele, né? E eu concordo plenamente com você, ele foi o segundo melhor jogador dos Warriors naquele time, e são coisas tipo, ele era excelente reboteiro para posição de ala naquele ano, agora ele não consegue pegar rebote, aproveitamento baixíssimo, e ele é um cara que quando ele não tá engajado, você vê ele se perdendo na defesa, ele tem as ferramentas, mas nem sempre é um grande defensor. Então, se eu fosse o Dallas Mavericks ou qualquer outro time, eu não iria gostar de fazer essa aposta no Andrew Wiggins, não. Outro cara que tem sido muito especulado, e a tendência é que até o fim da janela ele esteja em outro time, é o DeJounte Murray, armador do Atlanta Hawks. Pra defender, o pessoal me acusa de ser hater do Trae Young. Isso é uma baita de uma mentira. Eu assisti o jogo do Trae Young na Universidade de Oklahoma. Eu só achei ele um pouco superestimado. Eu acho que a aposta do Atlanta Hawks foi boa. Eu acho que o raciocínio, vamos colocar um armador, bom defensor, que possa compensar o problema do Trae Young, que é defender,
eu acho que foi uma aposta justa, não deu certo. A gente tá vendo esse time do Hawks, não tá dando certo. O contrato dele não é dos piores. Ele tem 24 milhões esse ano, 26 milhões na próxima temporada, 28 na próxima, e uma player option de 30 milhões na outra. Lakers e Heat têm sido muito apontados como destino pro DeJounte Murray. O que você acha dele, desse encaixe possivelmente no Lakers, possivelmente em Miami? Primeiro de tudo que eu concordo com a questão de ter dado errado em Atlanta, né? Talvez não... Cara, eu honestamente não esperava que o ajuste fosse dessa forma, né? Por exemplo, quando o Murray foi para Atlanta, todo mundo falou, o Trae vai começar a jogar menos com a bola na mão e se movimentar mais, uma coisa mais Stephen Curry. Porque o Murray era um cara que não arremessava tão bem nos Spurs, né? Um cara assim que era uma máquina de triplo-duplo como armador, mas slasher e assim, infiltração, etc. E o Murray até jogou bem fora da bola nesse período em Atlanta. Não vou dizer que ele jogou mal, não. Mas não esteve engajado defensivamente como esteve em San Antonio nos seus melhores momentos. E o Hawks todo foi um desastre, né? Acho que o DeJounte Murray era legal. John Collins e Clint Capela ficou muito tempo. Agora o Jalen Johnson é um jogador muito interessante, mas demorou a se afirmar no time titular por escolhas do Quinn Snyder, porque até ano passado não jogava nem 15 minutos por jogo. Então foi uma coisa que foi se desenvolvendo, a questão do Capela, que também já não está mais naquele auge, né? Era bom dar mais, talvez, minutos pro Onyeka Okongwu. O Hawks também acho que precisa fazer igual o Raptors, dar um passinho para trás para tentar dar 2 para frente. Sobre o encaixe no Lakers e no Heat, o rumor do Lakers fala que o Lakers quer um cara que defenda o ponto da bola, que acho que é um grande problema do Lakers na temporada, no ponto de ataque. Eles não têm um defensor assim, D'Angelo Russell, Austin Reeves, que teve uma queda também defensiva nessa temporada, o Gabe Vincent, que talvez fosse o candidato a isso, ele foi um bom defensor nas corridas de playoff em Miami, se machucou e quando esteve saudável jogou muito mal. Então acho que interessante, acho que o Murray poderia ser legal no Lakers, acho que poderia ser um chacoalhão. Me agrada mais do que o Zach LaVine, por exemplo. O Zach LaVine eu já acho que, assim, muito bom ofensivamente, seria um terceiro jogador ofensivo ali fantástico, mas muito individualista e também um jogador que defensivamente tem problemas, né? E aí acho que não é a mentalidade do Lakers ser uma equipe mediana defensivamente, como tem sido atualmente. Então acho que é um encaixe legal. Agora você tem que ver o que você vai ceder com isso. É o grande problema. Tem se falado... Eu vi uma notícia aqui que deve ter dado aquele estresse pós-traumático do torcedor do Heat, né? Que o Heat não tá comprando tanto que tem esse interesse forte do Lakers, né? E foi assim que eles perderam o Damian Lillard, né? Claro que o DeJounte Murray não tá no mesmo nível, né? Mas, cara, eu concordo que seria um bom encaixe no Lakers nessa questão defensiva. Ele tá arremessando 38% de 3, que desde o ano de calor dele é a melhor marca, e é tipo 38,6 em 6 tentativas por jogo, né? Não é um volume bem considerável. A questão é, você envolve o Austin Reeves se você é o Lakers? Você faz essa troca sem o Austin Reeves se você é o Atlanta Hawks? Porque eu acho, por mais que eu concordo com você, o Austin Reeves, ele, mesmo no passado ele não era um grande defensor, né? Mas ele teve momentos melhores defendendo. Eu acho que essa queda dele diz mais sobre a queda do time em geral do que uma queda dele em si. Mas ele é um cara que tá num contrato muito bom pelos próximos anos. Você faria tipo Rui Hachimura, Austin Reeves e mais uma ou duas escolhas pelo DeJounte Murray? Então, eu acho que o problema agora é o Hawks, né? Porque será que o Hawks aceitaria um pacote do Lakers sem o Austin Reeves? Acho que esse é o grande ponto. Porque fora o Austin Reeves, o Lakers tem jovens. Não dá pra dizer que é atrativo. O Max Christian ainda é um jogador interessante. Eu achava que ele teria até mais espaço nessa temporada. Mas ainda, principalmente na defesa, é um jogador muito problemático. O Jared Vanderbilt, ao contrário, né, defensivamente é muito bom, mas no ataque ele não tem uma bola de segurança até hoje. E é um cara que também vive com muitas lesões. Então acho que é isso. Acho que a gente também fala de escolhas de draft. Acho que se o Hawks conseguisse o Austin Reeves em uma escolha, ou não conseguisse o Austin Reeves, eles conseguissem as duas escolhas de primeira rodada do Lakers em 2027 e 2029, acho que aí você está fazendo de escolhas poderosas, porque o Lakers já não tem tanto capital de draft. O Lakers, se acontecer do LeBron sair, ou sei lá, do Anthony Davis, eles provavelmente
Eles vão entrar numa reconstrução muito difícil, porque eles cederam muita coisa para tentar montar um time para esses caras. Então, elas são escolhas mais valiosas do que, por exemplo, as que o Pacers cedeu hoje pelo Siakam. Então, sei lá, cara, como eu disse, eu defendi por muito tempo nessa temporada que o Lakers não deveria fazer uma troca. Eles estavam só de ressaca na temporada regular, que não sei o quê. Hoje eu já tenho mais problema. O Lakers cede muito arremesso livre no perímetro, o Lakers tem uma comunicação defensiva muito abaixo. E o detalhe, tá? Com a campanha negativa, com o Anthony Davis jogando praticamente todos os jogos da temporada e jogando muito basquete, e o LeBron também saudável, não tendo, acho que, um sinal de declínio muito claro. Então, cara, eu honestamente faria. Agora você tem que ver como tu negociar com o Hawks, né? Eu acho que não vai sair disso. Vai ter que ser o Austin Reeves ou vai ter que ser as duas escolhas de primeira rodada. Eu tendo a achar que, com o meu futuro já comprometido, mandaria as duas escolhas de primeira rodada, fico com o Reeves e depois vejo, porque é o que o Lakers fez durante toda essa janela. Né? Então não é como se essa troca fosse complicar o processo, são as anteriores. O famoso o que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? No caso do Lakers. Né? E sobre o Heat, eu acho que também seria um encaixe muito bom, e eu consigo ver o DeJounte Murray encaixando bem na Heat Culture, né? O estilo de jogo dele. A questão vai ser o quanto que teria que envolver o Tyler Hero, né? E toda troca do Heat envolve o Tyler Hero, né? E aí depende de quanto que Atlanta valoriza o Tyler Hero. E eu, sinceramente, não gostaria de apostar minhas fichas num backcourt Trae Young e Tyler Hero, né? Mas tirando isso, que vai ser o salary dump do Kyle Lowry. O Heat também não tem muito ativos, considerando que o Rami Hackers é intocável. Então, e acho que esse é o ponto, né? Os ativos secundários jovens do Miami Heat são muito bons agora, né? O Hackers, o Jovic, tem tido um papel bastante interessante, é um cara com um futuro ali que muita gente sabe. E eu acho assim, um último ponto só sobre o Miami, não falei muito porque eu tenho essa questão. O Murray, ele tá sendo um bom arremessador no Atlanta Hawks, e muito pela questão que a gente falou do Siakam, voltando a falar de novo, conforto. Você tem um time que, por mais que seja uma equipe, principalmente na defesa, muito ruim, é um ataque poderoso. É Trae Young, é Jalen Johnson, é Bojan Bogdanovic, o Nico Kong vem do banco e mata suas bolinhas de 3. Você tem jogadores com poder de fogo, Andrew Hunter, etc. Sadiq Bey. Será que o Murray, junto com o Jimmy Butler, junto com o Ben Adebayo, são dois caras que não têm essa... O Adebayo não remessa, e o Butler não tem essa preferência pela bola de 3. Será que daria certo 3 caras non-shooters? Né? Tem essa questão. No Lakers acho que também é um ponto, mas o LeBron ainda tem um pouco mais de arremesso de 3 e o Anthony Davis tem sido um pouco mais confortável nessa temporada, saindo do garrafão. Mas são pontos a ser citados, eu acho, ponderados nessa troca do Murray. Concordo. Vamos passar rapidinho por mais alguns rumores. O Sacramento Kings parece ter interesse em Jeremy Grant, né, do Portland Trail Blazers. Parece que o Blazers está fazendo jogo duro, diz que não está interessado. Jeremy Grant, ele tem mais... Depois dessa temporada, tem mais 4 temporadas de contrato, sendo a última $36 milhões. E aí tem se falado de um pacote envolvendo Harrison Barnes, Davion Mitchell, Kevin Huerter. Eu acho que ele seria um encaixe interessante no Sacramento Kings, porque é um cara que defende, é um cara que o jogo dele ofensivamente evoluiu muito ao longo dos anos. Eu acho que ele seria bem interessante para a posição 4, só que é aquilo, né? O Portland Trail Blazers vai falar, tá, você quer o Jeremy Grant? Me manda o Keegan Murray. O Sacramento Kings vai falar, não, o Keegan Murray é introcável. E aí eu acho que essa troca vai ser difícil de materializar. Até porque, depois da troca do Siakam, o Grant talvez seja o principal ala do mercado. Sim. Não sei se essa afirmação tá muito incorreta. Disponível. Mas disponível, isso. Então, é mais difícil, né? Talvez o Blazers aumente o valor. Acho que o Blazers também não é nem questão de não trocar. Acho que é a mesma coisa do Kuzma e Washington. Não é não trocar, mas... Cara, esse cara tá 4 ou 5 anos aqui com o contrato. Tipo, acho que eles não têm pressa, né, de fazer uma troca. Eu acho um encaixe legal, mas... Você viu que Murray jamais, e não sei se o Portland aceitaria. Sim. Outro jogador de Portland que esse parece ter um interesse na franquia de trocar é o Malcolm Brogdon, né? O Brogdon que a gente viu que acabou a gasolina dele na reta final da temporada com o Celtics, mas foi o 6º homem do ano, jogou muito bem. E eu acho que para um contender que consiga usá-lo com parcimônia,
eu acho que ele pode ser bem útil. Ele seria muito bom em Miami, inclusive, a gente estava falando. Ponto Que precisa de um armador. O Miami está especulando muito o Tyus Jones, eu acho muito bom também. Mas o Brogdon é um... Cara, assim, ele é muito completo, eu acho, o Brogdon, né? Ele não é o defensor que ele já foi em outros anos. Mas assim, cara, organiza muito bem, não comete muito turnover, mata a bola de três. Ele é um jogador que tem, assim, muitas ferramentas, né, como armador, que são interessantes. Mas tem que ver o valor também, né? Todo mundo tem especulado muito. O Knicks também está um pouquinho nessas especulações. Acho que é um jogador que pode te ajudar numa corrida pelo título, principalmente sendo um sexto homem, né? Comandando a segunda unidade. E ele é um cara que, acho que se você tem não necessariamente um armador, mas tem um jogador que domina a bola, ele já mostrou que ele consegue jogar ao lado desses caras, né? Ele tem um arremesso fora da bola e tal. Então é um cara interessante também. No Charlotte Hornets, todo mundo que não é o LaMelo Ball, Brandon Miller ou Mark Williams parece que está disponível no mercado. Desse saldão do Charlotte Hornets, se você fosse General Manager, Matheus, quem que você iria atrás? Cara, acho que o Terry Rozier, né? É um bom pontuador, né? Acho que em certos contextos ele funcionará muito bem. Estavam até falando, né, hoje também que o Miami Heat era o time que ele teria interesse em se juntar. O Rozier evoluiu muito como pontuador ao longo dos anos, né? As pessoas não assistem muito Charlotte Hornets, né? Não tem muito motivo para assistir também além do LaMelo Ball. Mas ele se tornou um pontuador muito consistente, um arremessador legal. Que realmente o time é muito ruim, né, cara? Você pega o banco de reservas hoje do Charlotte Hornets e passar no shopping, ninguém para dar um autógrafo. Então é complicado. Então seria ele. O Gordon Hayward também é um cara que me agrada muito em alguns contextos, mas é difícil você confiar no Hayward ficar saudável, né? Então seria o Rozier. O Rozier eu acho que ele pode ser bem útil ali como ter o primeiro guard vindo do banco, né? O próprio PJ Washington, que a gente citou lá atrás sobre o Mavericks, né? O cara que são 4 ali, acho que é um cara interessante também, mas tirando isso realmente não tem muita coisa. O Gordon Hayward, os 5 jogos que ele jogar no teu time vai ser legal, né? Os 5 jogos que ele tiver saudável. Mas aí é o resto que complica. Pra gente... Eu já sonhei muito com o Hayward no Lakers. Eu achava que ele daria muito certo no Lakers em certos encaixes, porque ele é um cara que ficou inteligente, joga fora da bola, legal, mas 2 jogos por temporada. É verdade. Pra encerrar, uma notícia bem triste no Golden State Warriors, que teve até o jogo adiado por conta disso. O Dejan Milojevic, que era assistente da equipe, faleceu aos 42 anos. Ele teve um infarto durante um jantar da equipe, foi atendido, mas não resistiu. Ele que nasceu na então Iugoslávia, jogou pela seleção, ele foi campeão da Euro na seleção na época Sérvia e Montenegro. Ele foi treinador muito tempo na Sérvia, treinou o Nikola Jokic, né, no Mega Basket lá na Sérvia, foi para a NBA, foi campeão com os Warriors na temporada retrasada. Uma triste história, foi um grande jogador, um excelente técnico, né, carreira longa pela Sérvia, né, e é triste. E, cara, é foda, né, porque é mais um ponto nessa temporada do Warriors que é inacreditável, o tipo de o clima, e é difícil como que imagino os jogadores, né, o momento, o time já tá num momento difícil, claro que isso nem se compara da vida, coisa de esporte é uma coisa que envolve a vida de uma pessoa, mas realmente é bem triste, é o tipo de... Porque eu acho que o que eu tô tentando dizer é o seguinte: acho que assistente é um ponto que a gente não presta tanto atenção, né? A gente fala muito do head coach, mas os jogadores trabalham muito diretamente com os assistentes, né? E aí é uma perda gigantesca, né? E uma história muito triste, né? Um cara jovem ainda, muito complicado. Como você falou, né? Os jogadores, talvez eles tenham um contato muito mais íntimo com os assistentes, né, em geral, do que com técnicos, né, e etc. E era um cara muito querido, né? Como você fez uma boa ponto, ele foi o técnico do Nikola Jokic, né? Foi o cara que acreditou no estilo de jogo do Jokic no primeiro momento, né? Então, muito importante toda a trajetória dele na NBA, um cara muito querido, né? Muitas publicações de jogadores, por exemplo, do leste europeu,
de jogadores que trabalharam com ele no Warriors. O Mike Brown, né, deu uma entrevista bastante comovente, eu diria, né, hoje, depois do treino, né, acho que o Kings não joga hoje, mas depois do treino, né, falando, porque o Mike Brown ficou muitos anos no Warriors. Então, tá notícia triste, e como você falou, né, acho que não cabe muito até a gente falar muito sobre isso, porque uma coisa é a vida, outra coisa é a NBA, basquete, o esporte, mas o cara tava num jantar de equipe, né, imagina como que deve ter sido para quem tava perto, para quem viu. É um cara que, como a gente disse, tem um contato muito grande com os jogadores, até com os próprios técnicos, então mais um baque muito grande na temporada do Warriors, e um baque acho que no basquete em geral. Ele foi um grande jogador na sua carreira europeia. Uma pena. O Warriors que teria jogado nessa quarta-feira contra o Utah Jazz, né, e o jogo foi adiado. O próximo jogo da equipe é no sábado contra o... Aliás, tá aqui sábado meia-noite agora, mas eu não sei se é de sexta pra sábado ou de sábado pra domingo. Deve ser, né? Contra o Dallas Mavericks, né? Vamos ver nos próximos dias aí se esse jogo vai ser mantido. Porque realmente é uma situação muito complicada. Mas é isso. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Pisou na Linha, tanto no Instagram quanto no Twitter. Leiam os textos dele no Jumper. Até a próxima. É isso, amigo. Obrigado aqui mais uma vez, né, o convite. Sempre muito legal vir aqui trocar uma ideia com você de basquete. E é isso. Sigam o Cara dos Esportes, a melhor página de NFL do país. Obrigado. E é isso. Tamo junto. Garantiu mais um convite agora, depois desse elogio. Depois eu já vá. Valeu, Matheus. Muito obrigado. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta na próxima terça-feira, madrugada de segunda para terça. Acompanhe os vídeos lá no Instagram, no TikTok, acompanhe o Twitter, tem episódio de NFL também, pós-Divisional Round. Não vai ter os Browns do Matheus, mas vão ter 4 jogos que prometem bastante. Então, até lá. Tchau!